com a presidente da Comissão de Inteligência Artificial na Câmara dos Deputados, a deputada Luísa Canziani. Ela é do PSD do Paraná. Tudo bem, deputada? Está me ouvindo? Bem-vinda ao Bastidores CNN. Muito boa tarde, estou escutando sim, uma alegria estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela gentileza. Obrigada a você por disponibilizar seu tempo para essa conversa tão valiosa. Presidente, queria começar te ouvindo sobre um dos maiores desafios, sempre um desafio, né? Também para a política, assim como para a gente aqui na comunicação, que é o combate às fake news, né? Principalmente aquelas produzidas agora, a gente vê com maior frequência pela inteligência artificial, com vídeos, né? Aconteceu com a gente aqui, viu, presidente? Até vídeos em que a gente aparece promovendo, né, empresas usando o nosso rosto, a nossa voz, quando não, né, temos nada a ver com isso. Aí temos que ficar explicando para a nossa audiência que não somos nós a inteligência artificial. Esse é um assunto prioritário na Comissão de Inteligência Artificial? Olha, é muito importante o seu questionamento, porque de fato a gente vai discutir, enfrentar um dos grandes temas, não só que o Brasil tem discutido, mas que o mundo tem discutido. A questão da regulação da inteligência artificial. De que forma lidar com os desafios regulatórios de uma tecnologia tão importante e que muda constantemente. E aí, de que forma encontrarmos justamente esse equilíbrio, no sentido de não engessar a inovação, mas, obviamente, proteger a integridade física e moral de todos os brasileiros. Então, nós haveremos de travar essa discussão com muita tecnicidade, com muito equilíbrio. Nós temos uma composição na comissão que é uma composição extremamente técnica e pluripartidária também. E o foco será a discussão acerca do uso e da aplicação da inteligência artificial. Importante a gente deixar claro que a regulação das plataformas não será o foco de trabalho da comissão. Nosso foco será de que forma a gente pode impulsionar a aplicação, o uso da inteligência artificial no Brasil, de que forma a gente consegue, portanto, através dessa tecnologia, desenvolver economicamente o nosso país e reduzir também as nossas desigualdades sociais. Esse será o nosso desafio. A Juliana Lopes, nossa analista em São Paulo, foi quem marcou a entrevista. A bola está contigo, Ju. Deputada, obrigada pela participação aqui. Queria perguntar sobre as mudanças em relação a esse texto. A senhora, na Câmara dos Deputados, despontou em relação a esse assunto, apresentou ali a primeira proposta sobre inteligência artificial. O Senado Federal discutiu esse assunto, analisou, inclusive, algumas questões colocadas por juristas do Senado para a Câmara. Quais são os pontos que merecem atenção nesse debate, que não é um debate fácil, né? Falar de inteligência artificial é falar de muita coisa aqui no país. Com certeza, Juliana. É importante dizer que a Câmara também vai dar suas contribuições, né? A Câmara terá protagonismo também no debate, na discussão desse tema. Claro, a gente vai analisar o texto que veio do Senado, mas a gente vai debater com muita profundidade, com muito equilíbrio essa temática, sempre com o respaldo do presidente Hugo e sob a relatoria do deputado Aguinaldo, que é um deputado extremamente hábil e competente, habilidoso, inclusive, para conversar com o Senado Federal, para conversar com integrantes do governo, para a gente tentar construir essa grande proposta ao Brasil. E, de fato, a inteligência artificial é um tema muito desafiador, Juliana, e um tema em que também a gente consegue notar que países mundo afora estão avaliando e reavaliando as suas construções regulatórias. Então, a gente tem a União Europeia também fazendo uma avaliação, uma revisão lá do AI Act. Nós temos os Estados Unidos também reavaliando, revisando, repensando a sua regulação. E esse é o nosso desafio, tentar encontrar esse equilíbrio entre inovação e proteção, ouvindo os diferentes setores, ouvindo a sociedade civil organizada, ouvindo, é claro, juristas, mas também ouvindo quem está lá na ponta desenvolvendo inteligência artificial, ouvindo os pequenos e médios desenvolvedores que, a depender da legislação, terão um custo de conformidade tão grande que, infelizmente, terão a sua atividade inviabilizada. Então, esse é o desafio e eu confesso que estou muito animada, estou muito entusiasmada, justamente porque temos essa composição da comissão de quadros extremamente técnicos e que haverão de fazer essa construção muito importante para a inovação e pelo Brasil. Vinícius.
Deputada, eu gostaria de te perguntar sobre algo que a gente observou em outros países pelo mundo e que pode estar acontecendo ou acontecer mais aqui no Brasil neste momento. As empresas, as principais empresas ligadas às plataformas de inteligência artificial pressionam por regras mais flexíveis. Esse movimento já está acontecendo no âmbito dessas discussões na Câmara e, se sim, qual a resposta? De que maneira vocês pretendem lidar com isso? Olha, Vinícius, importante o seu questionamento, porque, de fato, há um movimento não só das empresas, mas da sociedade civil organizada no sentido de participar dessa construção, porque a construção desse texto, dessa regulação, é algo extremamente importante, né? A gente vai definir o grau de inovação do nosso país baseado na legislação que nós construímos acerca da inteligência artificial. Então, há uma preocupação generalizada. E a inteligência artificial é uma tecnologia extremamente transversal. Então, a gente nota inteligência artificial no agro, na saúde, no setor industrial, no setor de comércio e serviços. Então, há um impacto generalizado em relação a esse tema. E, sem dúvida alguma, o nosso papel agora, através da comissão, é um papel de mediar, de chamar esses importantes e diferentes atores e de mediar essa discussão para que a gente possa traduzir essa discussão em um texto que efetivamente coloque o Brasil no mapa da inteligência artificial. A gente precisa gerar oportunidades através dessa tecnologia e a legislação ela é muito importante nesse aspecto. Deputada, eu vou insistir na minha primeira pergunta, porque a partir da sua resposta eu entendo que a comissão ela não se debruçará sobre esse tema sensível que é a regulação das redes sociais. Existe hoje um outro termo sendo utilizado, mais suavizado, até pelo governo federal, a partir de um projeto que está lá na Casa Civil, que é tratar da responsabilização dessas plataformas. Eu queria que a senhora deixasse mais claro, porque a propagação dessas fake news, muitas vezes, ela é feita a partir disso, de deturpar os fatos com o uso da inteligência artificial. Uma coisa não está ligada à outra? Olha, mais uma vez, importante o seu questionamento para a gente justamente deixar claro que os trabalhos da comissão, eles se centrarão e terão um foco específico no uso e na aplicação da inteligência artificial e de que forma a gente pode gerar oportunidades para o nosso país. A discussão da regulação das plataformas não é uma discussão que será inicialmente aventada na comissão. Nós queremos fazer com que esse debate seja técnico no sentido de gerar oportunidades através dessa tecnologia. Obviamente que a gente vai discutir a inteligência artificial em diversos setores. A gente vai falar de inteligência artificial nas eleições, falaremos de inteligência artificial em várias áreas, mas o foco será o uso e a aplicação da inteligência artificial e de que forma, obviamente, também a gente pode proteger a integridade física e moral dos brasileiros, mitigar os seus riscos e malefícios contidos na tecnologia. Agora, na condição de deputada, não apenas de presidente da Comissão da Inteligência Artificial, a senhora pessoalmente defende o avanço desse debate sobre regulação ou responsabilização das redes, deputada? Na minha percepção, esse não é o foro adequado, né? A gente tem inúmeros desafios regulatórios em relação à inteligência artificial. Precisamos, inclusive, acompanhar essa discussão com uma discussão de educação, de perda, de substituição de empregos. Então, na minha percepção, essa discussão da inteligência artificial, ela não pode ser contaminada com discussões político-ideológicas. E daí a nossa preocupação de estabelecer esse debate técnico equilibrado, com foco na tecnologia e foco também, obviamente, no cidadão. Juliana. Deputada, tem uma questão que foi amplamente discutida no Senado, que é em relação às aplicações de inteligência artificial para a saúde e educação, que foram enquadradas ali com a classificação de alto risco. Isso pode ser revertido na Câmara dos Deputados diante dessa preocupação que a senhora tem com quem está na ponta e pode ser atingido por uma regulação ou por regras mais rígidas?
Olha, Juliana, nós iremos mediar o debate, mas certamente esse e outros temas surgirão. Essa questão da gestão dos riscos, o debate também em relação aos direitos autorais haverá de surgir. Nós temos também debates muito importantes, na minha visão, debates relacionados ao fomento para essa tecnologia, debates justamente com esse viés educacional, no sentido de trazermos também o letramento digital para dentro dessa discussão. Então, nós haveremos também de promover diversas audiências públicas, debates com os diferentes setores, mas também com os temas que foram trazidos por mim nesse momento e também o tema levantado por você, né? A questão da gestão dos riscos. A gente pretende discutir, sem dúvida alguma, essa questão. Deputada, preciso deixá-la aí. Fica aqui o espaço aberto no nosso Bastidores. Quando os trabalhos forem avançando, volte para nos contar ao vivo. Já de antemão te agradeço essa conversa aqui, as explicações dadas à nossa audiência. Falamos com a deputada federal Luísa Canziani. Ela é presidente da Comissão de Inteligência Artificial da Câmara dos Deputados. Até uma próxima. Um bom trabalho.